Almeida Revista Atualizada. Quem achou de amém? Amém. Pois é. Então foram convocados os homens de Efraim, passaram para Zafon e disseram a Jefité: por que foste combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a tua casa estando tu dentro dela. Jefité lhes disse: eu e meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos e não me livraste das suas mãos. Vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon. E o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por quê? Pois subiste hoje contra mim para me combater? Ajuntou Jefité todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. E os homens de Gileade feriram Efraim, porque estes disseram: fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas, meio de Efraim e Manassés. Porém os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduz a Efraim, de sorte que, quando qualquer fugitivo de Efraim dizia: quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam: és tu efraimita? Se respondia: não, então lhe tornavam: dize, pois, Shibolete, quando dizia Sibolete, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam nele e o matavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Amém? O Senhor fala conosco através da tua palavra, que nesta hora haja cura, nessa hora, Senhor, essa palavra venha falar comigo, porque a tua palavra é como espada de dois gumes, a ponto de discernir alma e espírito. Então, que haja em nome de Jesus nessa noite o poder da tua palavra, nos transformando, nos mudando, para honra e glória do teu nome. Diga amém. Senta dando glória. Glória a Deus. Queridos, contando a história aqui, o livro de Juízes, quando a gente entra no livro de Juízes, a gente vê um ciclo de declínio espiritual. Agora está como juiz aqui, Jefté, e a gente vê que no capítulo 12 aqui, que ele tem uma vitória contra os amonitas, uma vitória muito gloriosa, mas em vez de celebrar junto com as outras tribos de Israel, a gente está vendo aqui que isso é tipo uma guerra civil, né? A gente vê aqui um conflito entre Gideão e Efraim, né? A tribo de Gade, os Gaditas, Gileade, né? Contra a tribo de Efraim. Para que você entenda quem era a tribo de Efraim, Efraim e Manassés eram filhos de José, do Egito. Porque não tem tribo de José, não existiu José. Ele teve 2 filhos com uma egípcia. Então, quando José tem esses 2 filhos com egípcias, dali sai a tribo de Efraim, que depois, aqui no livro de Juízes, a gente vê que essas tribos, elas se separam das outras 10 tribos. A tribo de Efraim, então, ela se sentia superior. Vamos supor o seguinte: se você ver a história, você vai ver que Efraim sentia uma tribo superior às outras, mas era menor de todas. Como assim, pastor, menor? Porque ele era o menor. Quando Jacó foi dar a bênção para Efraim, para Manassés, tinha que dar primeiro para a bênção da primogenitura, né? Para o mais velho era Manassés. Mas ele troca as mãos, ele cruza as mãos e abençoa Efraim. Ele dá a bênção para Efraim. Então Efraim falou assim: eu sou o menor e recebi a bênção que era para ser do maior. Então, nisso tudo, quando fui crescendo, você vê no livro de Juízes, as peleiras que encontram, Efraim, ele era uma tribo que
que era mal vista pelas outras tribos porque era uma mistura com o egípcio, não era puro. Então o que as outras tribos falavam? No resumo, né? O que as outras tribos falavam? Assim, cara, essa tribo aí de Efraim é mistura, tem sangue egípcio, não é legítima de Abraão, não tem sangue de Abraão, não. Então eles tinham um preconceito com essa tribo. Então, com esse preconceito, Efraim queria ser superior e falava assim: tu me chama de mestiço? Não, eu tenho bênção mesmo, eu fui abençoado. E a gente vai ver um declínio espiritual porque eles ficam arrogantes. Efraim é uma tribo arrogante. E aí, agora, Jefité, como juiz aqui, ele vai guerrear contra os amonitas, né? Diz a palavra dos filhos de Amon, os amonitas, e não chama Efraim, porque Efraim queria os louros da fama. Efraim chama assim, não chama. Não, diz a Bíblia que você não chamou, mas o próprio Jefité, ele fala assim, eu chamei vocês, no versículo 2, e o meu povo tivemos grande contenta com os filhos de Amon, eu chamei vocês, né? E não me livrasse das suas mãos. Tipo, o Amon ia vir, os amonitas iam vir, eles avisam as outras tribos de Israel, falam assim: sim, o Amonita está vindo. E aí, o que Efraim falou? Não vamos não. Mas agora, quando teve uma grande vitória, o que Efraim achou? Cara, os caras venceram. Não, vamos lá chegar junto, porque era a gente que tinha que vencer. Como você deixou os caras vencerem? Nossa tribo é melhor, nós somos Efraim. Aí os gaditas já falaram, não, a gente chamou você, a gente avisou que eles iam atacar. A gente não vai insistir também. Eles vieram atacar, a gente foi lá e destruiu. De agora, a fome é nossa, não é de vocês. Aí os caras falaram: olha só, a briga entre tribo, não é a mesma tribo, é o mesmo povo de Deus, brigando entre si, não é inimigo. Aí chega assim: eu vou queimar a casa de vocês, vou queimar toda essa tribo de Gade aí. O Efraim falando, vai tocar fogo. Aí Jefité virou bicho, né? Ele falou: não, como que é? O que você está falando, cara? Você vai tocar fogo na nossa casa? Você é irmão nosso? Aqui você está dizendo que vai tacar fogo na minha casa só porque eu não chamei você? Vocês estão demais. Aí desceu o couro, mano. Desceu o cordeiro, todo mundo lá e pega a tribo de Efraim e começa a dar um couro. Ajuntou Jefité todos os homens, versículo 4, e pelejou contra Efraim. E os homens de Gileade feriram Efraim. Então os gaditas feriram, né? Esses disseram: fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas que morais no meio de Efraim e Manassés. Porém os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim. O que é os vales? São os rios que você passa a pé, são riachos, né? Pegaram o rio que passa a pé, não precisa nadar. Eles pegam os vales então e vão atravessar. E quando eles vão atravessar, o Jefité dá uma ordem, fala assim: cuidado que eles vão fugir. Pergunta se eles são realmente de Efraim. Se eles disserem que não, vamos fazer um teste. Olha o teste que foi dado. Os gileados tomaram os vales, versículo 5, conduziram Efraim. Isso acho que quando qualquer fugitivo de Efraim dizia: quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam: tu és efraimita? Tu és da tribo de Efraim? Ele respondia: não. Aí assim: então, se você não é, então diz a palavra Shibolete. E aí os efraíns não conseguiam falar Shibolete, eles falavam Sibolete. Por quê? Porque justamente eles eram descendentes de egípcios. E aí o sotaque deles, eles não conseguiam falar o Shi. Tudo que era Shi, eles não falavam. Aqui a gente no Brasil tem uma variedade de sotaques, né? Você vai no norte, tem um sotaque da gente, glória, aleluia, né? Aleluia, né? Não é verdade? Não é verdade, Michel? Oxente, maninha. Você vai para o sul, já é um outro sotaque. A minha esposa, ela fala que ela fica com vergonha. Quando eu vou para esses lugares, eu tento imitar, né, a língua deles, né? Aí eles não fica falando igual eles, né? Oxente, não sei o que. Não. Temos que falar assim,
Jesus, né? E a gente se entende, assim, tem os sotaques, né? Estranhos, né? Tem gente que não gosta de carioca. Porque quando a gente chega nessas cidades, a gente é paulista, eles falam que a gente é paulista, né? Aí o sotaque deles, eles acham estranho o sotaque, né? A gente fala, mano, e aí tu, né? Aí a gente que é santista, então fala muito cará, pão de cará. A gente tem um sotaque, O que aconteceu com essa tribo? O que eles chegaram nessa noite? Essa tribo, ela não conseguia falar o chimo. E aí eles falam assim, vamos falar chibolete. O que significa chibolete? Chibolete significa, tem dois significados. A palavra chibolete significa espiga de trigo. Então eles falam assim, fala espiga de trigo, que significa chibolete. E eles, tu é Efraim? Não, eu não sou Efraim. Com medo, esse cara lá, povo, né? O cara espada, tu é de Efraim? Não, não sou não. Então fala chibolete. Chibolete. Era assim que então eles tratavam então. E ali diz a Bíblia, no final do versículo 6, que eles mataram 42 mil. 42 mil mulheres. 42 mil. Mas de um soldado. Uma briga interna. E aí que esse teste, que significa espírito de trigo ou corrente de água, tornou uma cena de vida ou morte. Porque os efraimitas, eles não conseguiam pronunciar o som de CH, eles conseguiam apenas pronunciar o som de S. Pastor, o que tem a ver hoje com a mensagem? Muitas vezes a gente não está falando a mesma língua. Se a gente, como igreja, não falar a mesma língua, a gente acaba matando um outro espiritualmente. A importância de a gente falar a mesma língua é uma vida de vitória. E eu não falo isso só como igreja, eu falo isso como casamento. Quantas vezes no teu casamento a gente não fala a mesma língua e a gente vê muito divórcio? E quantas vezes como família também, com filhos, não estão falando a mesma língua, na mesma casa? Eu acho muito interessante que a minha esposa, ela fala assim, quando ela quer passar algo e a minha mente está vagando em outro lugar, eu estou lá e ela fala assim, você está me entendendo? Eu, não está não, o que eu falei? Acontece com você? Porque a gente tem que se entender, a gente tem que falar a mesma língua. Porque se a gente não falar a mesma língua, a gente vai entrar em contenda. E aqui foi um período triste da história de Israel, porque as próprias tribos se dividiram. As próprias tribos disputando por causa de arrogância e por causa de um fonema. Cara, tu foi lá que queria matar, queria botar fogo na minha casa, Então tu está se achando aí só porque tu é. Não, tu não é. Não, nós somos irmãos. Não, tu é mistura, tu é filho da egípcia. Tu nem merecia essa bênção. Por causa disso aconteceu essa tragédia em Israel. Por causa de uma pronúncia. Fala chibolete. Chibolete. Não fala a mesma língua. Queridos, a gente vê primeiro com o orgulho de Efraim. A gente vê que a tribo de Efraim, como eu disse, tinha um histórico de reivindicar glória sem ter participado de guerra. Eles se achavam melhores, se sentiam donos da liderança de Israel. A gente vê também a falta de diplomacia, porque era diferente de Gideão, que acalmou Efraim com palavras brandas. Jefité agora é um homem mais de origem humilde e rejeitado. Ele responde com a mesma agressividade. Se você for ver a história de Jefité, ele era um homem rejeitado. E agora então, tudo que a gente recebe, a gente dá. Ele não passou, ele não teve conversa. Ele falou, dente por dente, olho por olho, com os próprios irmãos da própria tribo.
Então, esses conflitos destrutivos geralmente começam quando o ego é maior do que a missão. Então, a gente está aqui com uma missão. Cada um aqui na casa do Pai tem uma missão. Ontem a gente estava no café de pastores, eu gostei quando o pastor falou assim: faz aquilo que Deus te chamou a fazer. Não fica de olho no que o outro faz. Porque Deus tem um chamado para cada um. Amém? Amém. Então, às vezes, muitas vezes a gente está voltado mais para o ego do que para a própria missão. E não é isso que a palavra de Deus diz. Para que você foi chamado? Então faz aquilo. Não faz com o teu ego. Mas não vem aqui para o louvor porque você quer cantar, mas você não tem o dom de cantar. Faz aquilo que você foi chamado. Ah, eu quero dançar porque eu acho bonito. Não, você não foi chamado para isso. Faz aquilo que Deus te chamou a fazer, amém? Amém. Faz aquilo que realmente Deus te escolheu. Deus colocou nas tuas mãos. E aí ontem, naquela ministração, o pastor estava falando lá dos pastores. Um dos pastores me abraçou e falou assim: cara, que palavra, né? Eu falei: cara, essa palavra é para mim. Porque muitas vezes, eu como presidente do conselho de pastores, eu sou respeitado por vários pastores, mas a minha igreja não tem 100 membros, cara. Eu sou respeitado por igreja, pastores que tem 1000 membros, 600 membros, 500 membros. Muito respeitado. Aí ele falou assim para mim: Deus te deu essa porção, porque se tivesse 1000 membros, você não tinha como ser pastor e presidente. Você não tinha tempo. Se você tivesse 600 membros, você tem toda a capacidade, pastor. Mas Deus se chamou para aquele povo do Anhanguera. Fez a comissão. Porque está sendo muito bom ser como presidente do conselho. Então, muitas vezes, a gente quer fazer aquilo que não cabe a gente, só porque o outro faz. A gente tem que falar a mesma língua. E tirando o exemplo de ontem também, conselho, a gente ouvia ali a gente falando a mesma língua, independente de igrejas, mas vimos uma unidade, né, pastor? Pastores amigos, né, pastor? Que vem com a gente falando a mesma língua, por isso que a gente está crescendo, por isso que a gente está desenvolvendo um trabalho que o Espírito Santo está agindo na nossa vida. Posso ouvir um amém? Então, querido, por mais que esses homens tentassem disfarçar, a língua traiu ele. E aí eu falo com você agora: a tua língua tem te traído? Eu quero fazer um paradoxo, eu quero sair desse texto e ir para o texto do Novo Testamento. Eu quero mostrar, a gente vai tentar saber qual é a linguagem do cristão. O que a gente tem falado? Como que a gente tem que falar a mesma língua? O que é falar a mesma língua, pastor? Para a gente não cair nos dialetos de Shimolete e Simolete. O que Deus, essa é a pergunta que eu faço para a igreja. Você tem sido reconhecido pela tua linguagem no mundo? Porque eu não sei aqui, mas tem pessoas que chegam para mim e falam assim: pastor, antes de conhecer Jesus, cada 10 palavras que eu falava nova era palavrão. Muitas pessoas chegam para mim e falam isso: pastor, fala tanto palavrão. E a importância da gente ter a nossa identidade em Cristo é mudar o nosso dialeto. Então, mas aí eu pergunto e jogo para vocês isso: como que tem que ser nossa palavra? Como que tem que ser o nosso palavreado como filhos de Deus nesta noite? Como que é a tua palavra? Como que é o teu jeito de falar? Como que você conhece um crente? Quando ele fala glória, aleluia, né? Quando ele está assim, aleluia, glória, glória. Você é crente, olha o dialeto dele. Mas eu não estou falando aqui de crente. Eu estou falando para pessoas que servem a Jesus e servem ao Senhor. Servem, amém? Amém. Porque tem muita gente que fala glória, aleluia, mas não dá testemunho. É ou não é? Né? Você fala, o cara é crente, glória, aleluia, mas o caráter dele, a vida dele não condiz. Mas como que tem sido então a minha palavra para identificar
Será que espiritualmente falando, eu tenho falado cibolete ao invés de chibolete? Espiritualmente. As pessoas, quando me confrontam, falam que sai da minha boca, não tem sido um chibolete, como deveria ser, mas tem sido um cibolete. E por causa dessa minha palavra, presta atenção, por causa desse meu dialeto, que não é conforme Cristo quer, eu tenho matado pessoas, ou então eu tenho matado o meu cristianismo. Sabe, amém? Você está entendendo? Quem está entendendo a palavra essa noite? Aqui nós temos um texto, uma história que vem ao encontro. A consequência dessa divisão de não falar a mesma língua, no versículo 6, foi que 42 mil homens morreram de Israel pelas próprias mãos dos seus irmãos. E quantas vezes a gente está matando o irmão nosso pelo nosso dialeto? Quantas igrejas, quantas famílias são divididas hoje por causa de chiboletes modernos? Detalhes secundários, preferências pessoais ou questões de sotaque teológico que se tornam barreiras entre as famílias. Cuidado com o sotaque do orgulho, como os efraimitas tinham. Como que deve ser a nossa fala? A nossa fala deve nos identificar como os discípulos de Cristo. Glória a Deus. E não como contendores de visões. Falar a mesma língua é entender o irmão e ele me entender. Vou deixar um diálogo simples, mas eu estou falando a mesma língua que o irmão. Eu posso até ter divergência. Ontem o professor Eguinaldo estava pregando e ele fez uma entrevista com ele, um grande teólogo, e ele falou assim, ele falou que era muito bonito ver o café. Eu falei, pastor, o que nos une é maior do que o que nos separa. Aqui nós temos pastores de diversas teologias diferentes, pastores que eu não concordo com algumas coisas que eles pregam até, mas a gente é unido pelo amor de Cristo, porque o amor de Cristo nos une. Posso ouvir um amém? Amém. Então, qual que é o verdadeiro teste do cristão, da pergunta perfeita? Como que a gente faz para quebrar essas barreiras? Como que você pode fazer para falar a língua realmente que Jesus quer que você fale, a mesma linguagem? Talvez hoje você precisa, pastor, a minha boca está suja. Eu não consigo, está difícil. Esse é o começo, é reconhecer que o nosso dialeto não está condizente com o que é de Cristo. Aí eu coloquei aqui uma ilustração do Titanic. Vocês sabiam disso? Em 1912, enquanto o Titanic afundava, o navio vizinho SS Califórnia estava a poucos quilômetros de distância. Eles viram os foguetes brancos subindo ao céu. Para o Titanic, aqueles foguetes eram um grito desesperado de estamos morrendo, socorro! Para o capitão do Califórnia, parecia apenas sinais de celebração. Fumaça de rotina, eles estão comemorando lá. Eles falavam a mesma língua inglesa, mas não entendiam o mesmo código. Por causa dessa falha de interpretação, centenas de vidas foram perdidas. Às vezes, irmão, a gente está falando a mesma língua, mas a gente não está falando o mesmo código. É por isso que não flui na família, é por isso que não flui nos negócios, é por isso que não flui no casamento, é por isso que não flui às vezes na igreja. Porque estamos falando a mesma língua, não estamos falando o mesmo código. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus tem que mover o meu coração, o seu coração, para a gente entender o código um do outro. E a gente não fazer separação do irmão em questão de preconceito, porque não está falando a mesma língua. Agora,
imagina essa cena, o homem corre desesperado para atravessar o Rio Jordão, ele quer voltar para casa, mas na margem tem soldados que param e exigem: diga uma única palavra, diga Shibolete. Se ele pronunciasse certo, ele ia abraçar seu filho, sua esposa. Mas se o seu sotaque traísse, ele dissesse Shibolete, ele ia cair morto ali mesmo. 42 mil homens caíram mortos por causa de um S. A gente hoje não corre esse risco, glória a Deus, amém? Mas a gente cria barreira por causa de preferência. A gente exclui irmão por causa de jargões denominacionais. Você é da igreja tal, a gente valoriza mais a nossa tribo do que a tribo do outro. Aí eu coloquei um texto aqui em Gênesis 11:6. Vamos lá para Gênesis 11:6. A gente tem um exemplo de falar a mesma língua. O que aconteceu em Gênesis 11:6? E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles tentarem fazer. Isso aqui é a Torre de Babel. Eles tinham uma única língua, mas eles usaram essa única língua por mal. O seu ego, não é muito mal, o seu ego. Eles foram fazer uma torre para chegar até o céu. E lá nós vamos até o céu, ser superiores, conhecer Babel, Torre de Babel. Em Babel, Deus reconhece que um povo com uma só língua, um só propósito é imparável. Quando Deus vê isso, Deus fala assim: cara, tem que fazer alguma coisa, tem que confundir essa língua. Porque um povo com uma única língua é imparável. Querido, se a gente falar aqui hoje uma única língua, sair daqui desse culto e falar: eu vou falar uma única língua com o irmão, Deus, ninguém vai parar a gente. Ninguém. Deus notou isso. Quando deixamos de falar a língua do reino, a gente perde a capacidade de construir algo eterno. Então a gente começa a não falar mais, um tem um pensamento, um fala uma coisa, outro fala outra. É desse jeito, não, vamos falar assim, não, o pastor falou errado, não. A gente perde a capacidade de construir algo. A gente tem que falar a mesma língua. Glória a Deus. Vamos falar a mesma língua? Amém. Texto de 1 Coríntios, agora vamos para o Novo Testamento. 1 Coríntios 1:10, eu gosto muito desse versículo. 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus, que digais todos uma mesma, o que, irmãos? Uma mesma Coisa. E que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Olha só, você está na igreja de Corinto, você sabe que a igreja de Corinto é uma igreja complicadíssima, e ali estava acontecendo isso, irmão. Eles não estavam falando a mesma língua. E quando a gente não fala a mesma língua, a gente não cresce. Quando a gente não fala a mesma língua, a gente não ganha, irmão. Pelo contrário, a gente perde. E aí Paulo está dizendo: eu estou rogando, eu estou pedindo, eu estou clamando, que em nome de Jesus, olha só o que Paulo está falando, que vocês tenham, digam uma coisa só, aleluia, tenham apenas uma língua só, falem uma coisa só. O que é isso, irmão? A gente tem que evitar o espírito, vamos dizer aqui, eu vou agora. Não que seja isso, mas só para o espírito de Efraim. O espírito de Efraim é de divisão, é de falar outro dialeto, é de não falar o que é correto. Mas o espírito de Efraim tem que cair por terra em nome de Jesus. A gente tem que falar uma língua só. Aleluia. Paulo roga para que não haja divisão, porque reino dividido não prevalece. Reino dividido não prevalece. E quando o reino se divide, é quando um está falando uma coisa, o outro está falando outra. É quando a esposa está falando uma coisa, o outro está falando outra. Aí não subsiste. Eu falei para você não fazer. Aí o outro vai e faz. A gente, como
sofre. A esposa também, mas a esposa sofre. Aqui os dois, para cônjuge. Eu te avisei. Não, vamos combinar agora, vamos falar uma língua só. Se você falar assim, eu não quero mais, eu quero dividir. Glória a Deus, irmãos. E assim tem que ser na igreja, e assim tem que ser na nossa vida. Os nossos filhos, eles têm que falar a mesma língua que a gente. E aí falar de filho é complicado, porque filho adolescente, quem tem filho adolescente, eles falam outra língua mesmo, a gente parece que está na Torre de Babel, né? Tem uma linguagem que a gente não entende também, né? Uma nova linguagem, e aí a gente entra em casa, fala uma coisa, você não entende nada. O que é isso, irmão? É uma gíria nova, o que é isso? Eu e minha casa semelhamos assim, nós vamos falar isso. Eu gosto disso. Então, em Efésios 4:29, o apóstolo Paulo agora está dizendo para a igreja de Efésios. Ele primeiro fala para a igreja de Coríntios, falem a mesma coisa, falem a mesma língua. Não vamos dar uma de Efraim. E aqui ele fala. Vocês agora, vamos lá, vocês podem ler comigo. 1, 2, 3. Não saia da vossa boca nenhuma palavra tolo, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Essa palavra chamada palavra torpe nessa versão, vocês têm uma ideia assim, o que é torpe, né? No sentido de no hebraico original, torpe era algo que tem cheiro de peixe podre. Então, muitas vezes, a gente está falando uma palavra que não está edificando. A gente está falando um dialeto que está... quem tem mau hálito aqui? Ninguém diz, né? Porque ninguém sabe que tem mau hálito. Mas quem ouve, quem está perto sabe, não é verdade? E muitas vezes você não quer falar para a pessoa que tem mau hálito, né? Você vai amar a boca, e a pessoa com aquele bafo. Não é desagradável? Claro que é. A palavra torpe, quando você te diz algo, irmão, que não está na mesma língua, que não é uma linguagem cristã, sadia, é isso aqui, ó, essa palavra torpe. Tudo que eu falar, e agora é algo profundo. Por isso que eu comecei ali com o Luiz. Porque assim, todo o meu falar tem que ser para edificação. Amém? E essa palavra para mim, essa palavra hoje é para mim primeiramente. Porque eu estava até comentando com a minha sogra, a gente tem muito sincericídio, né, sogra? A gente chega assim, o que é sincericídio? Fala na lata. Eu tenho muito disso, e eu falo, cara, eu não posso ser assim. E muitas vezes, o meu sincericídio eu estou matando. Sincericídio é como um homicídio, né? Eu mato alguém. E aí eu tenho que fazer o quê? A minha palavra tem que pensar aquilo que eu vou falar. Quem passa por isso? Cara, quem é sincericídio sabe o que eu estou falando. Porque tem coisa que o cara dá, eu bato, mano. Ele, sabe, se bateu, levou. Tipo, o que eu falei? Jesus, isso aí. Eu estava contando isso com a minha história. Como a gente tem sincericídio, isso é ruim. O Espírito Santo me incomoda. Que quando eu fui, já falei. E aconteceu um episódio essa semana, muito triste, assim, essa semana, mas já foi resolvido na minha vida. E ali eu tive que pôr em prática a minha calma, respirar, acalmar e colocar uma palavra que acalmasse a pessoa. O meu cachorro fugiu, tem um pitbull, ele fugiu e catou um poodle que o rapaz estava passeando. Na hora, assim, foi um desespero. E aquele rapaz, ele veio para cima de mim, com palavras, dizendo que ia me levar para a delegacia. Mas Deus foi tão bom que a minha cachorra não chegou a machucar o cachorro dele. A minha cachorra, ela tem cerca de 25 a 30 quilos. O pulo dele tem 5 quilos. E ela chegou a pegar ele, mas ela soltou. Eu louvo a Deus por isso.
Porque eu já perdi cachorro pequeno com pitbull, é só uma mordida já era, irmão. E ali aquele rapaz, ele se levantou contra mim. A gente vai para a delegacia, tu é um responsável. Eu falei, calma, calma. Ele falou, calma o quê? Eu estava sozinho, eu sou, graças a Deus, eu não estava com a família, que a gente quer assinar isso com gente do lado, né? Eu estava sozinho, até eu não vi a vez por isso. Eu falei, calma, cara, eu não estou responsável por tudo que acontecer aqui, eu sou homem. Eu sou homem, cara, a gente vai assumir, eu estou te ajudar. O cachorro não estava sem coleira, passeando sozinho, o cachorro fugiu. Tudo bem, minha responsabilidade. Mas a gente vai resolver isso. Como está o teu cachorro? Como que você está? E ele tremendo, e um homem maior que eu falei, cara, lascou. Falei, eu sei, ó, põe um anjo aqui, eu peguei todos os anjos, mas eu tive que manter a minha calma. E aí ele usou algo que eu não gosto. Ele usou um tipo. Ele falou, eu sou fulano, eu sou. Eu falei, cara, não faz isso. Se você usar meu tipo, eu vou usar o meu. Aí ele, não é assim que a gente se resolve. A gente vai resolver tudo, me colocando no teu lugar. Leva o teu cachorro no veterinário, vê quanto foi esse prejuízo. A gente vai acompanhar e manda a nota fiscal. Prejuízo, eu vou marcar com a sua responsável. Então a gente, o pessoal do mundo, ele tem essa mania de querer ser superior. E naquela hora ele quis ser superior. Ele quis passar por um título. Eu falei, cara, se você meter processo eu não entendo. Há 30 anos. Aí ele viu que ele não estava mexendo com caramba. E eu fiquei chato, porque eu não gosto de falar isso. Porque assim de tudo eu sou um servo de Deus, né? Resumindo, deu tudo certo, o cachorro não teve não quebrou nada, o cachorro está perfeito. E aí eu liguei para ele na sexta-feira e falei, como tá? Eu quero saber como está o cachorro, se precisa de alguma coisa. Ele falou, cara, foi um milagre para você, o cachorro já está bem. Aí eu recebi e falei, cara, Deus é tão bom, mas eu tive que ter uma palavra de mansidão naquele momento. Eu poderia falar, se vira, corre atrás dos seus direitos. Mas aqui foi um teste para mim que Deus me provou ali. Eu falei, Senhor, o Senhor está me provando. Mas essa é uma aula que eu fiz de Jesus. No final eu dei uma palavra para ele, falei, cara, está aqui, vamos tomar um café junto, de dois, que só tudo isso. Amém, igreja? Poder que a nossa palavra tem. E aí eu falando com o meu advogado, que eu me precavi, né? E aí o meu advogado falou, aconteceu isso, cara, eu estou aqui. Ele falou assim, guarda tudo, tira foto e tal. Ele falou, Adriano, foi muito interessante o que ele falou. Ele falou, Adriano, o problema não foi um acidente. O cachorro fugiu, foi um acidente, cara. O problema não é o que aconteceu, o problema é como as pessoas, o advogado que não entende, é como as pessoas reagem no acidente. Porque qualquer fechada na rua, as brigas de trânsito, os acidentes de trânsito que eu, como advogado criminalista, atendo, ele falou para mim, são por causa que as pessoas xingam o outro. Ah, é seu! Ah, seu vai! Aí começa a confusão, não é por causa do acidente. É porque as pessoas, elas extrapolam, elas xingam. Elas mexem com o caráter do outro. E não sabem quem é a outra pessoa. A gente é assim, o ser humano é assim. Ele falou, que bom que você tem paz. Eu falei, cara, eu tenho que ter, cara. Primeira coisa que acontece, eu sou pastor acusado, sai da tribuna. Cara, a primeira coisa que eu penso, cara, isso, meu Deus, presidente do Conselho de Pastor de Praia Grande, está preso por causa Jesus, é verdade. Aí, conclusão, olha só como Deus é maravilhoso. Esse advogado chegou para você, Adriano. Eu namorei meu novo escritório e a minha esposa falou assim,
Eu não sei aqui, esse lugar aqui, quem morava aqui, quem fazia aqui, era pesado aqui no ambiente. Chama um padre para ungir. Aí eu falei para minha esposa, não, vou chamar o pastor Adriano. Meu amigo lá do fora, vou chamar ele. Ele, você pode vir aqui? Eu falei, agora, meu irmão. E aí, esse mesmo dia que aconteceu essa tragédia, foi um dia que eu fui lá, abençoei, orei naquele escritório, ele me deu essa oportunidade de poder falar a língua do Senhor. Deus vai te dar oportunidades, tá? No meio das lutas, no meio das crises, a gente fala uma linguagem sadia. E é sobre isso que eu quero falar. Colossenses 4:6, no livro de Colossenses, capítulo 4:6, ele diz como que deve ser a nossa linguagem. Como que deve ser a sua linguagem? Como que você fala a mesma língua aqui hoje, como igreja? Como que é? 1, 2, 3. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Você entendeu como que é a nossa linguagem? O que passa disso é cibolete, mas isso aqui é chibolete. A gente pode até ser sincero, como muitos são, mas tem que ter temperado com sal. Porque muitas vezes eu sou sincero, né? A minha sogra é uma filha muito sincera. Você vai falar com ela, mas eu falo na tua cara. Não tem problema nenhum em ser sincero. Acho que é pior até a pessoa que guarda, né? Ela fica doente. Desde que a sua sinceridade seja bom. O que é temperada com sal? Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo em 2 Marcos. Na medida. Na medida. Eu posso ser sincero. Eu vou ser sincero, você é verdadeiro. Pastor Adriano, você acha disso? Penso. Como que eu vou responder? Colossenses 4:6. Eu tenho que dar uma resposta que seja temperada com sal. Por quê? Porque aquela pessoa está olhando para mim e ela está fazendo um teste muitas vezes. É para poder fazer um teste do chibolete e o cibolete. Posso ver também? Amém. A nossa linguagem tem que ser temperada. Posso ser sincero, posso falar, não posso mentir, mas eu tenho que ter a minha linguagem, a linguagem de Cristo. Assim como o apóstolo Paulo está dizendo agora em todas as igrejas, você vê que ele começa, ele vai lá em Coríntios, ele fala com Efésios, agora ele fala com os Colossenses, ele está batendo nessa tecla. Vamos falar a mesma língua, vamos falar como convém. É como dizendo assim, cara, para de falar palavrão, para de falar igual imundo, porque aqui também tinha o sotaque. Nessa época, cada um tem o seu sotaque. Como que você conhece o cara do beco? O cara pelo sotaque, né? Quando o cara começa a falar, você fala que esse cara é humano. Não é assim? Como que você conhece o cara da periferia, assim, que mora, que mexe com o tráfico? Ele tem um sotaque, tem ou não tem? Como que você conhece um policial? O sotaque dele, o que ele fala. Você fala assim, cara, é policial. Pelo jeito que ele fala. Como você conhece um traficante? Pelo jeito que ele fala, você fala, cara, esse cara, a gente vai entendendo, não é julgando, a gente vai entendendo pelo sotaque. E como que tem que ser o nosso sotaque? A nossa linguagem? Como que tem que ser a minha linguagem como cristão? Tem que ser diferente. Tem que ser temperada com sal. Posso ver glória? Glória a Deus. As pessoas têm que ver esse tempero na gente. Glória a Deus. Esse versículo aqui, ele define como deve ser o nosso dialeto. Agradável e temperado com sal. Aí voltando lá para o Efraim, os efraimitas eles foram traídos por sua dicção rígida, pelo orgulho. Nós, porém, somos chamados a uma fala temperada. Glória a Deus. Glória a Deus. Por quê? Porque o sal, ele preserva e dá sabor. E as nossas palavras devem preservar a paz. Nós vamos amém? Amém. E
dá sabor da presença de Deus em meus conflitos. Era isso que, quando naquela hora de pânico, eu tive que trazer paz, trazer a presença de Deus ali. Senhor, obrigado, que o Senhor poupou. Eu sei que o Senhor quer me ensinar algo aqui. Eu tenho que ter essa temperança. A minha palavra tem que ser uma palavra temperada, com sal. O episódio de Juízes 12 é um espelho sombrio do que acontece com a língua quando ela se torna uma arma. Mas a Bíblia ela oferece um caminho superior. Gênesis 11, nós vemos ali o poder da língua. Quando a língua, não falamos uma língua só, até Deus não tem que separar, tem que fazer alguma coisa, porque é imparável quando a gente fala uma língua só. A gente, em Efésios 4, Colossenses 4, a gente vê ali o dever da língua. Como que a gente deve falar? Não tem que ser a nossa palavra. E em Coríntios 1 a gente vê o alvo da língua. Não sai da nossa boca, nenhuma palavra torta, em Efésios. E que a nossa chibolete não seja um teste, mas uma declaração de que a gente pertence só ao Senhor. Aleluia. Quando te identificar, não é com a tua glória, aleluia, porque a tua palavra é temperada. Paulo não falou, digam glória e aleluia quando falar. Ele disse que a tua palavra seja temperada com sal, seja moderada. Porque só assim a gente vai dizer que há um só Senhor, falando uma língua só, do amor e da verdade. Glória a Deus. Vamos ficar de pé e vamos ler para terminar. Eu gosto muito desse texto. Provérbios 25:11. Esse texto fala muito comigo. Eu quero que você. Nós vamos dizer isso, né? A gente refletir essa semana. 1, 2, 3. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Chicolete. Imagina, cara. Pastor, coisa linda, hein? Uma salva de prata, uma bandeja de prata. Uma maçã de ouro. Isso não. Nossos olhos não vão ficar Brilhando. Cara, coisa linda. Quando a gente diz uma palavra no seu tempo, Provérbios compara isso. Aqui é a palavra bendita, né? Não é a palavra bendita. Aquela palavra no tempo certo. Eu sei que nessa semana o Espírito Santo de Deus vai promover algo na tua vida para você dar aquela palavra no tempo certo. E as pessoas vão reconhecer que você é um filho, uma filha de Deus pela sua palavra. Não porque você tem um adesivo no carro de Jesus, ou que você coloque uma camiseta de Jesus, que você fala glória, aleluia. Que você ouve correndo do fogo ou ouve louvores. Não, worship. Não. Isso não reconhece a gente como cristão verdadeiro. O que reconhece é a gente falar a mesma língua e uma palavra temperada, uma palavra de Deus. Amém. Eu queria fazer essa pergunta para você. Como tem sido a sua linguagem? O que Deus precisa mudar na tua linguagem hoje? A gente só vai crescer quando a gente falar a mesma língua. Mesma língua. Como marido e mulher, filho, uma igreja, na célula, no trabalho. Baixa a cabeça, fecha os olhos. Vai com Deus. Como tem sido a sua linguagem? O que você falou essa semana que você não deveria ter falado? Às vezes você falou algo hoje que não deveria ter falado.
diz na tua palavra, com tua esposa, teu esposo, com teu pai, com tua mãe, com os teus filhos. Os filhos vão ser reflexo dos pais. Se filho grita, é porque o pai grita. Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração agora. Não sou eu mais, eu já falei. Só deixa o Espírito Santo agir. E Isaías viu a glória do Senhor e falou: Senhor, meus olhos viram o Rei. Eu sou um homem impuro, de impuros lábios. E diz que o anjo veio e tocou a boca, os lábios de Isaías com uma tenaz e fez dele um grande profeta. Isaías confessou que seus lábios eram impuros. Muitas vezes nossos lábios estão impuros. Louvamos a Deus aqui na igreja, mas lá fora temos a linguagem do mundo. O que o Espírito Santo quer fazer nessa noite é tocar nos teus lábios. Pede para Ele. Fala, Senhor, toca nos meus lábios. Toca na minha boca, Senhor. Toca nos meus lábios. Minhas palavras devem ser temperadas. Eu não quero falar a palavra torpe. Também não quero menosprezar os meus irmãos. Eu quero, Senhor, ser assim como o apóstolo Paulo disse, falando uma linguagem só. Uma linguagem sadia, que venha trazer cura essa semana. Eu quero que a minha boca seja aberta para trazer cura, não para trazer maldição. Eu não quero xingar os outros. Longe de mim todo palavrão, toda palavra torpe, palavra mundana. Eu quero ter uma palavra temperada com sal, Senhor. Porque Provérbios diz, Senhor, que a palavra dita a seu tempo é como maçãs de ouro em salvas de prata. Como é bom, Senhor, como uma pessoa sabe conversar, sabe falar, tem educação, ainda mais quando ela fala da palavra de Deus. O que seria de mim, Senhor, se eu não anunciar o Evangelho? Se a minha vida não for um Evangelho, e eu estou aqui na igreja, Senhor, para ser curado, para ser tratado. Eu não sou melhor, eu não sou perfeito, mas eu estou aqui, Senhor, porque a tua palavra me molda e está me moldando hoje. Toca nos meus lábios, Senhor. Você pode, nessa hora, confessar. Eu quero chamar o grupo de louvor para louvar. Enquanto você vai orando, enquanto você vai pedindo para o Senhor te curar, enquanto você vai colocar desafios nessa semana, onde Deus vai usar você, quando você abrir a tua boca, você vai edificar. Aleluia. Você abrir sua boca, a sua esposa vai ser para abençoar ela. Deus, teus pais, teus filhos. Boca para declarar bênção, quebrando toda a maldição de Efraim, arrogância. Senhor Deus, nós não queremos morrer pela nossa boca. Senhor, toca nos nossos lábios, aleluia. Toca, Senhor, em nós. Toca, Jesus, para que nós possamos ser curados essa noite. Toca-nos para a gente fazer a diferença como igreja. Nós precisamos ser igreja através do que a gente fala. O que a gente fala possa ser convite para que a gente vive. Espírito Santo, a começar em mim. A começar em mim, Senhor. Toca nos meus lábios. Tira de mim muitas vezes o meu sincericídio e coloque em mim, Senhor, palavra de vida. Eu venho falar a palavra de vida. Eu venho falar a palavra que edifica meu irmão, que una meu irmão, que faça que a gente
característica do Filho de Deus. O sangue de Jesus sobre a minha boca, o sangue de Jesus sobre a minha vida, o sangue de Jesus sobre os meus pensamentos, porque a palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. E hoje nós pedimos que o nosso coração seja cheio do Espírito Santo. Nós vamos começar essa semana, começamos hoje a semana, declarando que será uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de glória. Nós somos chamados para abençoar e não para amaldiçoar. Podem nos xingar, mas a gente não vai revidar, a gente vai abençoar. Pode xingar no trânsito, pode criticar a gente, mas a gente